uma pirâmide que realmente funciona. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimento, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama sempre, que são as nossas raízes, que são os nossos aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou o Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar sobre a pirâmide que realmente funciona. Então vamos lá entender melhor essa questão. Então, pessoal, para você que de repente nunca ouviu falar, dificilmente alguém não tenha ouvido falar de pirâmide financeira, né? Na verdade, é um risco que qualquer pessoa que está em busca de riqueza rápida pode sofrer, né? Eu só acreditei em uma pirâmide, né? Que foi a pirâmide do INSS. Na verdade, outras pirâmides nunca realmente nem chegaram perto de mim, nem cheguei a ficar atraído por qualquer outro tipo de esquema de pirâmide. Investidor ou aspirante investidor, você tem que ficar atento a esse tipo de situação em que há promessas realmente atentadoras, mas que realmente são obviamente inviáveis, do tipo garantir retorno de 3% ao mês com constância, né? A gente sabe que é possível 3% ao mês, na verdade mais do que 3% ao mês, mas o problema é garantir essa constância, né? Já falei em vários vídeos aqui, simulei inclusive essa situação em que você poderia ter 3% ao mês por um período muito longo, aí seria realmente um portfólio bilionário, mas obviamente isso aí não é nada simples. O que acontece é que você vai ter 2% em um mês, outro você vai ter menos de 2%, ou até menos que menos de 2%, né? Então tem que ficar consciente disso na hora dos investimentos. Então tenha cuidado com esse tipo de promessa com retorno rápido, retorno garantido, tá? Isso realmente não existe. Mas enfim, hoje eu vou falar da pirâmide realmente que funciona, né? Eu deixei um post lá na minha conta pessoal. Para você que não me segue na minha conta pessoal, vou deixar um link aqui na descrição para ela. Mas enfim, eu deixei lá na minha conta pessoal um post exatamente falando sobre uma pirâmide, a pirâmide, na verdade, a pirâmide do portfólio milionário. Então eu vou mostrar aqui para você entender melhor como é que funciona esse portfólio milionário. Pessoal, então é exatamente a pirâmide do portfólio bilionário, na verdade milionário, né? Mas pode ser também bilionário, né? Por que não? Você pode estar aí no seu plano 5, né? Ou no plano 6, ou já está caminhando para o plano 7. Então tudo isso aqui vale para você também, tá? Mesmo para aqueles que já são aí no caminho do plano 8, né? Mas enfim, como seria essa pirâmide aqui do portfólio milionário, né? Primeira coisa, então a história aqui que você vai ter, né? Vão ser 4 níveis. Tem um nível de, na verdade, o que você deveria ter mais na sua carteira, né? Eu sei que a base, você poderia ter a impressão, ah, não, ali a base é o que você tem que ter mais. Mas na verdade, aqui de acordo com essa pirâmide, o que você tem ali na base são aquelas coisas que você vai ter em menor quantidade. Então, deixa eu reforçar aqui. Então, aqui você tem menos, em menor quantidade, e aqui você vai ter em maior quantidade, tá? Então, no caso, a gente tem aí imóveis lá em maior quantidade, já vou explicar essa história, tá? E ali em menor quantidade você vai ter startups, você vai ter coleções, arte e cripto. Desses aí, lá na parte de imóveis, vamos começar lá pelo topo da pirâmide, né? Ou seja, a maior quantidade que você tem que ter. Nesse caso, a parte de imóveis, né, que você teria que ter maior quantidade, alguns investidores, obviamente, vão optar por investir diretamente no imóvel, ter o real estate, né, que a gente chama. Tudo isso aqui que a gente está falando vale tanto aqui para o portfólio do Brasil quanto o portfólio Estados Unidos, tá? Ou a combinação disso tudo aí. Então você tem ali em imóveis, tem aquele investidor que pode colocar um capital intensivo, um capital maior, né, para comprar imóveis, tá? Mas só que a maioria das pessoas, principalmente aqui no Brasil, não vai ter essa condição. Existe a possibilidade de financiamento e com esse financiamento você alugar depois os imóveis que você financiou. Existe, tá? Não vou dizer que é impossível, mas obviamente nessa situação envolve muito maior risco, tá? E lembrando, eu estou falando de imóveis, não são imóveis para você morar, né? Onde você mora, ou imóveis lá da sua casa de veraneio, né? Nada disso, tá? Estou falando de imóveis realmente que você vai ganhar com um aluguel. Para fugir dessa situação em que você precisa de um capital muito intensivo, né? Qual é a solução? A solução principal no Brasil, fundos imobiliários, né? Fundos de investimento imobiliário, aqui no Brasil, vou colocar aqui Brasil, e nos Estados Unidos, o REIT, né? Até fiz uma pesquisa no nosso Instagram lá, da Asymmetry, que também vou deixar aqui na descrição. O pessoal não é muito chegado nos REITs, pelo menos o pessoal que está lá acompanhando a gente. Mas tem um valor muito interessante, né? Principalmente aqui o foco aqui desse topo da pirâmide, né? Vai ser o quê? A gente tem aqui duas questões principais, né? Que a gente fala em investimentos, né? Uma
seria o crescimento do portfólio, propriamente dito, né? Então, o portfólio vai crescer, né? E também a parte de dividendos. Quando eu falo dividendos, é renda passiva, tá? Então, através de renda passiva, você vai receber rendimentos e dividendos, sejam lá dos fundos imobiliários, dos REITs e outros ativos que a gente vai estar falando aqui. Tá? Então, esse aqui seria a maior quantidade, tá? Qual a porcentagem que você definiria, tá? Aqui, teoricamente, se a gente fosse se dividir igualmente, 25% para cada, tá? Para cada fatia aqui da pirâmide. Mas, como a quantidade maior é lá no topo, então aí você tem uma ideia de quanto você vai colocar lá, né? É sua definição, tá? Eu não vou dizer aqui o número que você tem que investir. Logo abaixo ali dos imóveis, entram as ações. Sendo que as ações aqui, pessoal, eu também dividi aqui um bolo aqui que está envolvendo ações do Brasil, né? Eu coloquei como exemplo aqui Itaúsa, Taesa, Bradesco, tá? Mas lá para cima eu coloquei Tesla, o Costco, a Disney, a Amazon. Então são empresas aqui americanas. Então você pode ter também ações Brasil e ações Estados Unidos. Aqui eu vou colocar US, né? United States. Lembrando que aqui você poderia comprar estoques, né? Que a gente chama estoques, mas são ações da mesma forma, né? Via BDR aqui no Brasil, ou você pode investir diretamente lá no exterior através de uma corretora americana. A gente sempre fala da Evony, uma corretora que você pode operar bem facilzinha, tá? Não tem nenhum mistério lá, então é bem tranquilo. E as outras aqui, as outras opções, ETFs. Por sinal, né, agora que eu reparei, né, esses ETFs, aqui eu também coloquei só Estados Unidos, tá? Mas tem ETF também Brasil, tá? Por exemplo, já falo várias vezes aqui no plano 5, o BOVA11, né? O XFIX 11, então são vários, o BOV 11, né? Gold 11, são vários ETFs, inclusive de criptomoedas, né? Tudo isso aí você pode encontrar aqui no Brasil. Mas eu coloquei o RPC principalmente nos Estados Unidos, porque lá você encontra praticamente tudo ali, tá? Inclusive a possibilidade de investir em outros países via ETFs, ou seja, você compra ETFs de índices de ações em outros países. Até mesmo a parte de bonds internacionais você consegue encontrar lá. Então é um mercado muito diversificado de ETFs lá nos Estados Unidos. Inclusive vai impactar o que a gente vai falar aqui embaixo, né? Aqui embaixo, também se você for reparar, eu separei aqui Brasil e Estados Unidos, tá? Cria alguma forma. Tem dinheiro, tá? O que seria esse dinheiro? Principalmente aqui, esse dinheiro seria o dinheiro da reserva, né? Qual reserva? Já falei aqui algumas reservas, né? Principalmente a reserva de oportunidade e a reserva de emergência. Principalmente a reserva de emergência. Então você tem que ter essa reserva de emergência. Quanto vai ser? Geralmente 6 a 12 meses daquela sua despesa. Então, por exemplo, se você gasta 10 mil reais por mês nessa despesa, então você teria de 60 a 120 mil reais em reserva de emergência. Onde colocar essa reserva de emergência, também já falei várias vezes, a possibilidade seria Tesouro Selic, próprio dinheiro em conta corrente e conta poupança. Ah, diga a conta poupança é loucura. Reserva de emergência não é um dinheiro para você ter como investimento, não é uma coisa que você vai esperar retorno, tá? É aquilo que você vai utilizar quando precisar utilizar, tá? É emergência ou também na oportunidade, tá? Quando muita gente utiliza a estratégia de que nas quedas você injeta aí, compra mais ativos exatamente daquilo que você tem ali em cima, no topo da pirâmide, né? No caso aí as ações, ETFs e imóveis através de fundos imobiliários e REITs. A outra opção aqui também, nessa parte em verde aqui da pirâmide, você tem a parte de títulos. Daí eu separei títulos também americanos, né? E também títulos Brasil. Coloquei Tesouro Direto, né? Sendo que o próprio cash ali que eu coloquei, no caso, dinheiro, né? Coloquei até no bolo ali o Tesouro Selic, porque praticamente você não vai receber nada ali, mal vai cobrir a inflação. Então, no Tesouro Direto eu posso estar falando aí de IPCA, né? O Tesouro IPCA, e na parte de títulos é o principal problema aqui no Brasil, para você que é investidor, né? Então, geralmente, o que você vai fazer? A parte de títulos você pode correr aqui para ETFs também. Há vários ETFs de títulos aqui que você pode encontrar lá. Dentre eles tem um que a gente sempre fala, o BND, né, o que é o Total Bonds da Vanguard, mas existem outras possibilidades lá também de títulos, por exemplo, eu só quero governo, eu quero também títulos de empresas privadas, só empresas privadas. Aí você pode montar uma cesta de títulos aí de investimentos lá nos Estados Unidos através de ETFs. No caso do Brasil, Tesouro Direto, sem mistério. Uma outra porção aqui nessa parte verde seria o ouro, né? Eu coloquei o ouro aqui, pode ser também a prata? Pode ser também, tá? De repente você colocar uma porção de prata, uma porção de ouro. Quanto é a porção? Aí você vai definir, tá?
Uma vez ou outra, inclusive, a gente ensina aqui no Plano 5 a parte de portfólios, né? Então fiquem atentos aqui, já tem vídeo aqui no nosso canal sobre portfólios, portfólio do All Seasons, lá do Ray Dalio, e também a gente ensina em treinamento isso aí, quais são os tipos de portfólio, mais agressivo, moderado, coisa desse tipo a gente ensina, certo? Então seria essa parte aqui, em verde aqui, em menor quantidade em relação àquilo que está lá no topo, né? E aquilo que tem bem menos quantidade, e algumas delas aqui você não vai ter nem acesso, né, na verdade. Por exemplo, startups. Eu tenho uma startup, na verdade eu sou membro ativo dessa startup, né? Então, nesse caso, ele está falando de startups, principalmente no sentido de que você pode investir em startups. Tem um fundo, até o Fundo Bossa Nova, em que tem o João Kepler, né? Em sociedade com o Thiago Nigro e outros investidores, que eles investem em startups. Tá? Então, seriam essas possibilidades aí. É um capital de maior risco, né? Um venture capital que a gente chama, né? Muitas vezes o investidor iniciante não vai se meter nessa questão aí de investimento em startups, né? Mas, de repente, lá para frente, por que não? A parte de coleções, isso aqui é uma coisa um pouco mais complicada também. Tanto coleções como arte, que estão relacionadas, né, são coisas mais complicadas, né? Mas tem, hoje em dia, o tal da NFT, né, que seria uma possibilidade também ali dentro de coleções, né, mas coleções digitais. Então isso aí está meio que explodindo também, né? Mas, obviamente, ele está ali na base da pirâmide, mas não é porque tem que ter maior quantidade, relembrando sim, porque envolve mais risco e você tem que ter menor quantidade, na verdade, né? Assim como coleções quanto arte, né? Vamos colocar aqui como também coleções de arte lá na conta lá do NFT, tá? Mas claro, para investidores de maior porte, né? Investidores, pessoas que já têm um portfólio muito grande, já milionário mesmo, tem que diversificar também nessa parte. Principalmente, né, os bilionários ou então multimilionários já olham a arte ali, a parte de arte com outros olhos, tá? Mas para o investidor iniciante tem uma possibilidade aqui que eu coloquei na base da pirâmide. Então essa parte de criptomoedas é possível porque não tem nenhuma dificuldade para o investidor iniciante, né? Pode começar com pouco dinheiro a investir também nesse portfólio, tá? Então esse aqui é um resumo do portfólio milionário, né, que você pode construir. Você pode ver que faz muito sentido tudo isso aqui e não é um mistério nenhum, tá? Tudo isso aqui que eu falei para vocês, com exceção dessa parte de baixo, né, que são startups, a parte de coleções e arte, que é um pouco mais complicado, mas tirando isso, tá? Cripto é tranquilo, ouro você pode investir através de ETF também, nem comentei, né? O ouro você pode investir tanto em ETF aqui no Brasil quanto em ETF nos Estados Unidos, não tem mistério nenhum. Títulos, como eu falei também, pode investir através de ETFs. A parte de cash, tranquilo também. Você pode montar um cash, esqueci de comentar também, você pode montar a parte de cash, né, dinheiro, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Topo da pirâmide, em que você teria que ter em maior quantidade, até ali na base em que teria menor quantidade. Certo, pessoal? O vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Comenta aí se você gostou aqui do portfólio milionário, a pirâmide, que funciona realmente, né? Também não esqueça de compartilhar com seus amigos que também estão querendo construir um portfólio de investimentos, principalmente com foco na liberdade financeira, certo? Não esqueça também de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.